volta direto dos nossos estúdios da Rádio Bandeirantes de Campinas, nesta sexta-feira, 13 de setembro de 2024. Nós, dentro do projeto Band Eleições, encerramos hoje a série de entrevistas com os candidatos à prefeitura da cidade de Jaguariúna. Trabalho que tem a produção do Henrique Alves e os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato na mesa de som e Danilo Capucci na central técnica. Hoje, recebendo o candidato pelo Partido Novo, Tom Proencio, a quem agradecemos por aceitar o nosso convite, por atender ao nosso time de produção e por estar presente aqui conosco no Complexo de Comunicação João Jorge Saad. Candidato, muito bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, Heitor. Bom dia a toda a população de Jaguariúna, toda a população que nos assiste. É um privilégio, um prazer poder estar aqui na Rádio Bandeirantes. Eu sempre escutei essa musiquinha dos debates pela televisão, ao lado dos meus pais, da minha família. E para mim é uma honra, eu sou grato a Deus por poder representar a população de Jaguariúna e estar aqui nesse momento. Eu sou neto de um gari, aqui da cidade de Campinas. Fui para Jaguariúna, meus pais foram para cuidar de uma comunidade evangélica na nossa cidade, e lá nos estabelecemos. E meu avô, que era um simples gari que criou 11 filhos de maneira honesta, digna, talvez jamais imaginaria que o seu neto estaria num lugar como esse, numa posição de destaque, podendo levar adiante boas ideias e os princípios e valores que ele deixou para a nossa família. Honrar Deus, honrar a família e ser honesto. Então essas são alguns dos princípios e valores que a gente carrega na nossa trajetória política. O povo de Jaguariúna sabe disso e é aqui que nós vamos falar hoje de boas ideias para que a gente possa fazer a nossa Jaguariúna ser um lugar admirável. Candidato, o senhor é vereador, foi eleito em 2020 com a terceira melhor votação da cidade. Teve 567 votos, estava na época no PSD. Nesses 4 anos de mandato, em que momento o senhor decide migrar do PSD para o Partido Novo? E o que fez o senhor deixar uma disputa para a Câmara Municipal, com uma chance muito grande de reeleição, para uma primeira disputa como candidato a prefeito do município de Jaguariúna? Primeiro, eu acho que é importante dizer e deixar claro aqui qual é o meu posicionamento político. Eu sou um cara de centro-direita, defendo os valores da família, sou um cara que defende a economia livre de mercado. Aliás, eu sou formado em administração, depois fiz uma pós em economia financeira, empreendi com 20 anos de idade e sei o quanto é difícil gerar emprego e renda no nosso país. Eu fui candidato pelo PSD, na época em Jaguariúna, o Partido Novo ainda não estava presente no nosso município e o PSD foi o partido que me deu maior liberdade para defender as minhas propostas, as minhas pautas e as minhas ideias. Aliás, eu sou grato ao grupo que me deu a oportunidade de ser o terceiro vereador mais votado. Todavia, é importante ressaltar, como você colocou aqui, que eu fui eleito com a terceira maior votação, sem participar dos grupos políticos dominantes da cidade. Fiz uma campanha olho no olho, cara a cara com o cidadão de Jaguariúna, com crowdfunding, como também utilizamos nesse momento aqui agora, e fiz uma campanha independente. Então o partido ele foi muito mais uma oportunidade de poder disputar a eleição do que um partido de fato que eu acreditava puramente no seu estatuto, nos seus princípios. O Partido Novo é o partido que mais se encaixa com a ideologia e com a visão de mundo que eu tenho. Então foi por isso que eu decidi migrar para o Partido Novo. Eu tenho um excelente relacionamento com a bancada federal, que nos ajudou durante o mandato. Foram quase 2 milhões de recursos trazidos para Jaguariúna e boa parte desses recursos foi via o deputado federal Alexis Fontaine, nossa deputada federal Adriana Ventura e, na época, os nossos deputados estaduais, Sérgio Victor e o deputado estadual Ricardo Melão. Então, a minha sinergia com o Partido Novo, ela não vem de hoje. Já tem um tempo que a gente se relaciona e, como eu disse, é o partido que mais se encaixa com as minhas bandeiras e o único partido que faz oposição a esse governo federal, que, na minha visão, infelizmente, é um retrocesso para o nosso país.
Nós estamos conversando com Tom Proencio, candidato do Partido Novo à Prefeitura da cidade de Jaguariúna, que tem no seu plano de governo um destaque principal para uma mudança na administração geral da cidade. Uma forma de trazer ideias de outros locais, como, por exemplo, prefeituras de Joinville, o governo de Minas Gerais, que tem à frente Romeu Zema, que é do Partido Novo, e até referências da Estônia. O que poderia ser trazido para Jaguariúna dessas experiências de locais tão diferentes da nossa região metropolitana? Primeiramente, eu acho importante ressaltar que o nosso plano de governo foi o primeiro publicado no Divulga Candi. Então, eu vi que o plano de alguns outros candidatos, inclusive, constam a melhoria da questão do empreendedorismo nas escolas, que é uma lei que eu aprovei enquanto vereador no município, onde se leva educação financeira e empreendedorismo, noções básicas de economia para a grade curricular das escolas. O nosso plano de governo foi construído com várias mãos. Eu passei por várias mentorias. Passei pelo Renova BR, que é a maior escola de política do Brasil. Faço parte do Livres, que é um grupo de pessoas que buscam construir políticas públicas e que tem como seus mentores os pais do Plano Real. E também o Instituto Libertas, onde eu passei por várias mentorias também, ali junto ao governador Romeu Zema e ao nosso prefeito Adriano Silva, que é o prefeito mais bem avaliado do Brasil. O que nós podemos trazer de boas experiências do que foi feito na gestão Zema e na gestão Adriano Silva? Primeiramente, é nomear as pessoas certas para os lugares certos. E isso eu já dei o exemplo enquanto vereador. Eu sou o primeiro e único vereador da história da cidade de Jaguariúna a contratar um assessor por meio de um processo seletivo. Nós recebemos mais de 400 currículos e desses 400 currículos nós selecionamos a pessoa que se encaixava nas competências e habilidades de um assessor. Isso nós vamos fazer em Jaguariúna. É um compromisso meu com você, cidadão. Todos os meus cargos comissionados serão selecionados de maneira técnica. E a governança digital, tanto se fala na nossa cidade sobre ser uma cidade inteligente e conectada, mas hoje o cidadão não consegue nem ao menos marcar uma consulta pelo celular. Ele não consegue nem ao menos fazer um protocolo para tapar o buraco via celular. Ele não consegue fazer um protocolo para cortar a árvore da sua casa, da frente da tua casa, via celular. Nós vamos colocar a prefeitura na palma das mãos das pessoas, com tecnologia e com inteligência. Vamos integrar as nossas bases de dados do Cartão Cidadão, que já está presente, e do GovBR, para que o cidadão não precise perder tempo em filas para resolver aquilo que é básico. Nós já fizemos isso no nosso mandato, eu sou o relator da Lei da Governança Digital no nosso município e também propusemos outras medidas que modernizaram a máquina pública. Então, dessa maneira é que nós vamos fazer uma gestão eficiente. Outra questão importante que você falou aqui, da gestão Zema e da gestão Adriano Silva, né? É a austeridade com os gastos públicos, é gastar o dinheiro no lugar certo, é estabelecer metas e prioridades para esses gastos. O prefeito Adriano Silva, por exemplo, estabeleceu um método para poder remunerar os servidores públicos bem. Então, aqueles servidores públicos que não faltam, que não levam atestado, que chegam no horário, esses servidores recebem uma certa bonificação, como se fosse um 14º salário. E nós vamos fazer isso com o servidor público de Jaguariúna. Nós vamos valorizar aqueles que trabalham. Na educação, nós não vamos selecionar, nós não vamos fazer mais com que os diretores de escola sejam apenas indicações políticas. Nós vamos fazer um processo de seleção interno, assim como é feito também com os coordenadores escolares. E vamos fazer avaliação a cada 3 meses para a gente poder medir como está sendo a educação do nosso município e garantir que as nossas crianças saiam preparadas para o futuro, equipando as nossas escolas e dando possibilidades dos nossos professores serem aquilo que necessita para os nossos professores darem a melhor aula possível para os nossos alunos e saírem de lá também satisfeitos com aquilo que eles precisam fazer. Nós estamos conversando com Tom Proencio, candidato do Partido Novo à Prefeitura da cidade de Jaguariúna, que tem como vice Dr. Edélcio, também candidato pelo Partido Novo.
numa chapa pura. O Novo não tem coligação nessa disputa em Jaguariúna. É possível fazer, candidato, esse governo técnico, sem interferência política, não tendo um grande grupo político por trás e não tendo uma maioria na Câmara, porque o Partido Novo, embora possa fazer vereadores, não tem os outros partidos que estão com seus adversários? Olha, eu quero dizer à população de Jaguariúna que nós já fizemos isso uma vez. Eu fui vereador eleito, somente eu, pelo partido ao qual eu estava. Eu sou o único vereador do Partido Novo. E com diálogo, com argumentos, nós aprovamos 26 leis. E é assim que vai ser no nosso governo. Nós não estamos aqui para caçar bruxas e ser justiceiro. Terminou as eleições, nós vamos sentar com todos e conversar. Aquilo que estiver alinhado ao nosso plano de governo, aquilo que for bom e que for do interesse coletivo, será sim contemplado por nós. Nós vamos fazer o diálogo constante com a população de Jaguariúna e com os vereadores eleitos. E é possível sim fazer um governo eficiente, sendo candidato somente por um partido, sem coligações. O Zema já demonstrou isso lá em Minas Gerais. Em 2018, o Zema tinha apenas 3 deputados estaduais. E ele foi reeleito no primeiro turno em 2022, demonstrando que com diálogo é possível sim fazer um bom governo. Então, para mim, não importa se é alguém lá que está no PSDB, que está no Cidadania, que está no MDB. Para mim não importa isso, Heitor. Para mim não importa isso, população de Jaguariúna. É claro que eu desejo que nós tenhamos a bancada do Partido Novo fortalecida na Câmara Municipal. Mas eu vou fazer diálogo com todos os partidos, visando fazer com que o nosso plano de governo seja levado adiante com muita transparência, ética, responsabilidade e honestidade. Acredito que é isso que deve balizar, é isso que deve ser a base de uma gestão eficiente. Candidato, a eleição de Jaguariúna nesse ano tem como um dos principais temas o serviço de água e esgoto oferecido para a cidade e a discussão sobre privatizar ou não o DAI. Qual é seu posicionamento a respeito disso e, uma vez eleito, como melhorar o serviço entregue à população? Olha, eu acho que antes de nós falarmos de privatizar, primeiro que não tem como privatizar a água em Jaguariúna. A Constituição Federal é muito clara. Água é um bem público. Então, um bem público não é privatizado. O que pode ser feito é a gestão do Departamento de Água e Esgoto, ser feita uma parceria público-privada, ou uma concessão, ou a criação de uma autarquia municipal. Então, esse papo de privatizar a água é papo de quem não estudou o tema e não conhece o tema com efetividade. O que eu tenho a dizer para vocês é que antes de dizer se vai fazer uma parceria público-privada, se vai ser uma concessão, se vai ser uma autarquia municipal, é necessário falar do que está acontecendo na cidade de Jaguariúna hoje. Só para vocês terem uma ideia, entre 2019 e 2020, Heitor e população de Jaguariúna, nós perdemos 5 milhões de reais do FEIDRO, que era para fazer a manutenção das nossas redes de abastecimento. Que o maior problema que nós temos na água em Jaguariúna hoje, Heitor, é que nós perdemos cerca de 37% da água captada no rio. Isso se perde até chegar na casa das pessoas. E nós perdemos esse dinheiro, Heitor, e população de Jaguariúna. Sabe por quê? Porque a equipe do Departamento de Água e Esgoto, liderada pela vice-prefeita do atual prefeito, que agora é candidata a vereadora, com o Davi, que está lá do outro lado, junto com o prefeito Gustavo Reis, a gente está vendo esse acordão que foi feito aí, eles não entregaram o projeto em tempo adequado. Nós perdemos 5 milhões. Então, antes da gente falar se vai ser PPP ou não, nós precisamos falar do que está acontecendo com a cidade de Jaguariúna. Estão combatendo efeito e não a causa do problema. O prefeito escolheu construir estação de tratamento de água, quando o problema real é a rede de transmissão, que estoura todo dia. Todo dia eu recebo ligação de algum bairro que está faltando água. E aí eu ligo lá para o pessoal do DAI, principalmente aqueles funcionários que estão na ponta da corda lá resolvendo o problema, e o pessoal me conta: Tom, estourou a rede aqui em tal lugar.
Quer saber mais uma coisa do que está acontecendo em Jaguariúna? Não temos diagnóstico, não temos um mapa da rede. Hoje o mapa da rede de água está na cabeça dos funcionários mais antigos do Departamento de Água e Esgoto. A gente não sabe. Então, antes de falar de parceria público-privada ou concessão, nós vamos fazer um diagnóstico, um estudo do que está acontecendo, um estudo transparente com a população de Jaguariúna e com as entidades representativas, o CREA, OAB, a Ares PCJ e outras instituições que podem nos ajudar. Inclusive, nós contamos também com o apoio da Secretaria Estadual do governador Tarcísio para que a gente possa resolver esse problema. Candidato Tom Proencio, temos ainda 20 segundos para o senhor encerrar a sua participação. Olha, você, cidadão de Jaguariúna, tem duas escolhas nessa eleição. Ou você vai escolher numa cidade segura, onde você trabalha e as suas coisas não vão ser tiradas de você por marginais, como está acontecendo na nossa cidade hoje, ou você vai viver numa cidade próspera, justa, onde o fruto do seu trabalho vai ser valorizado, onde as nossas crianças vão sair preparadas porque elas vão aprender a empreender e não vai ter burocracia mais para você ser próspero e se fazer mais rico e ter as suas oportunidades garantidas. Tempo, candidato. Muito obrigado ao Tom Proencio, candidato do Partido Novo, conosco aqui no nosso projeto Band Eleições, encerrando essa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da cidade de Jaguariúna.